Potência! Estamos aqui em mais um Potência Cast, meu amigo Carlos Jorge. Rapaz, quanto tempo. Rapaz, eu soube que o cara acabou de pousar aqui em Maceió, que esse homem tá chique. Eu não entendo que esse homem é o desempregado que mais trabalha no Brasil. Fazendo uns bicos aí. Porque esse cara tava em Vitória, é uma vitória. Esse homem já é uma vitória, né? Pro Vegel ele é uma vitória. Vamos ver de Vitória, passou aqui, pousou, tava só vendo nas suas redes sociais. Cara, e aqui, começando do zero, né? Rapaz, isso aqui é um projeto chamado Casa Zero em Recife, que é o maior ecossistema do terceiro setor que está remodelando. Qual o nome do cara desse projeto que eu vi hoje lá? O Fábio Silva. Fábio Silva, queremos você aqui, viu? É. Vamos intermediar isso aí. Ele construiu um shopping social lá, com um aglomerado de várias organizações sociais, iniciativas hoje que tem influenciado até políticas públicas bem propositivas assim, para a gestão pública, que é um impacto lá e vim de lá direto para cá. Vamos para cima. Putz. E esse episódio tem um patrocínio da Conect Automação. A melhor do mundo. Que é uma empresa de elétrica, automação industrial, que exporta seus produtos aqui de Maceió. Eu só tomo choque lá. Para o Brasil todo. E a gente tem um escritório agora lá em Ananindeua, no Pará. O pessoal do Pará... Não, nada de Calypso. O pessoal do Pará não gosta dessas comparações. Eu tenho que me segurar. Pessoal do Pará, um beijo para vocês. Um beijo. Muito açaí com farinha e peixe. Você falou em políticas públicas. E por falar em políticas públicas, hoje a gente tem a honra de receber uma pessoa muito séria nesse programa, que a gente é muito sério também, né? Também. Vamos mudar até minha coluna. Minha esposa disse que eu tenho que mudar a coluna, que a minha coluna fica curvada, eu fico... Então, tô aqui. Hoje a gente recebe aqui uma... É porque é o peso do peitoral, seu peitoral assim, aí... Ah, deve ser isso, então, né? Então, meio que deixa sem curvado. Obrigado. Hoje a gente recebe... ele, que é um gestor público aqui do estado, secretário da Fazenda e primo de qual grau que a gente não sabe ainda, de um ator de Hollywood, cara. Jorge Santoro, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido. Satisfação estar aqui com vocês. Rapaz, eu gosto de começar... Antes de a gente entrar na esfera dos assuntos de história, que é o que a gente gosta de debater aqui, eu gosto sempre de fazer uma pergunta, Carlos Jorge. Aquela. Profunda. Para você, quem é o Jorge Santoro? Rapaz, pergunta difícil, hein? Essa é já sem brief. A Daniela esteve aqui com a gente, inclusive... Beijo. Daniele. O episódio da Daniele foi muito bacana. Virou uma mentoria para quem é jornalista, cara. Você que é jornalista, está acompanhando a gente aí pelo YouTube, Spotify, procura aí Daniele Santoro. Que, aquela história das Olimpíadas lá. Cara, foi fantástico. O episódio foi fantástico. Inesquecível. E a gente também fez isso também com ela. Ela falou a mesma coisa. Caramba, não tem preparado. É bom pegar assim. Vamos lá, assim. Carioca, né? Filho de imigrantes italianos, meu pai jornaleiro, minha mãe foi lavadeira, né? Sempre estudei escola pública, né? Novinho, trabalhei em banca de jornal com meu pai, vendendo jornal, vendendo revista, e eu aproveitava e lia tudo, né? Aí ficava lendo lá as revistas. Atualizando. Me atualizando, lia tudo, né? No Rio, isso? No Rio, Capital isso. mesmo? Capital mesmo. Meu pai veio... No fim da Segunda Guerra Mundial, vieram para cá, os dois, né, pai e mãe, vieram da mesma cidade, destruída um pouco pela guerra, só que não se conheceram lá, se conheceram aqui, né? Caramba. Meu pai foi pequeno jornal e vender jornal em trem no Rio. Caramba, né? Que história. E de lá eu estudei escola pública, depois eu fiz cursinho, fui ser militar, fui ser cadete da aeronáutica, eu queria ser piloto. Caramba, aí fui para Barbacena. Fiquei lá em Barbacena 3 anos. Né? Imagino, 14 anos de idade, sair de casa, né? Vai para Barbacena. Estudei lá. Na época eu tinha passado também para a Marinha, passei para o Exército, passei para a Escola Técnica, acabei optando pela aeronáutica, eu queria ser piloto, né? Sonho em ser piloto, né? Engraçado, né? É top. E aí fui depois para Pirassununga e comecei a pilotar, né? Aliás, é um episódio interessante. Eu nunca tinha voado de avião até então. Meu primeiro voo de avião foi só de ida, Carlos Jorge. Chegou lá em cima, o cara deu um pé na minha bunda, eu pulei de paraquedas. Pega! A minha primeira experiência no avião foi num Hércules. Vamos testar ele aqui. E aí eu pulei de paraquedas lá. Caramba. E aí depois eu saí de lá, né? Me formei em Direito, né? Não dava para aquela vila militar, era um pouquinho mais, diria, não enquadrado naquele perfil militar. E também não dava para ser piloto. Depois eu descobri que eu não nasci para aquilo.
Cara. Eu era muito tenso, ficava nervoso, meu macacão torcia. Eu era magrinho, mais magro que o Carlos Jorge. Tinha 60 quilos, Carlos Jorge. É o meu quilo hoje, ó. Então tinha o teu peso. Tô desnutrido, viu? Tinha 60 quilos. Imagina. Ô, saudade dessa época que eu tinha 60 quilos. E hoje estou quase o dobro disso, né? Então, assim, é uma mudança, né, de vida. Depois fui ser advogado, né? E entrei para a carreira pública, fiz concurso, um monte de concurso. Aliás, eu fazia concurso toda semana, tinha um concurso para fazer, até ir melhorando de carreira, Sim. né? Fui passando. E meu atual cargo público de concurso, eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio, né? E de lá para cá eu exerci várias funções públicas, sempre na área de fazenda. Aliás, eu trabalhei minha vida inteira na área de fazenda. E um período de 3 anos eu trabalhei no Tribunal de Contas do município, né? E depois fiquei sendo cedido, né? E vim parar aqui em Alagoas, né? Para ser secretário de Fazenda em 2015, um desafio bacana. Saí do Rio, carioca da gema, mudar de casa, né? Então, assim, era um desafio. Acabei vindo para cá, para da Daniele. Sim. Porque eu estava meio brigado com o então ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Eu fui adjunto dele, né? E aí depois ele me ligou, nem atendi a ligação. Ele falou, atende, fala com o Joaquim. Aí eu falei com ele. Aí ele me disse que tinha uma missão para mim aqui no Nordeste, no Norte do país, que ele falou, nem no Nordeste, né? Que ele é tudo misterioso, né? E aí acabei vindo parar aqui em Alagoas, que é uma experiência bem diferente, bem legal. E aqui a gente está podendo ver assim, o resultado do trabalho, dá algum resultado, né? De poder ver a política pública mais próxima, né? Num estado maior, como Rio, São Paulo, você fica muito mais afastado, né? Porque, como é muito grande, e você não vê tanto a repercussão quando você vê aqui. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um diferencial aqui. Mas sou marido, estou casado, tenho um filho, que agora está fazendo mestrado fora do país, estou com saudade, está 5 meses sem ver meu filho. Caramba! 5 meses. Está em Lisboa fazendo mestrado. Se formou aqui na UFAL, Direito, aí aplicou direto e já foi fazer o mestrado. Ele é bem dedicado, estudioso, né? E tem 2 irmãs, uma professora, uma dentista, todo mundo vindo de família humilde, que se formou, que batalhou, que chegou onde chegou, né? Então, acho que é bastante interessante. Mas uma família muito italiana, entendeu, Carlos Jorge? Então, assim, diferente daqui, a gente tem uma origem... meu pai, minha mãe falavam italiano, meu avô falava italiano, então... a reunião na casa do meu avô, parecia que a gente estava numa briga, né? Imagina italiano, todo mundo... Mamma mia! Aquela discussão... Como é que... Desculpa aí, viu? Mas peraí, a gente tem um momento do nosso host que é bilíngue, né? Polilingue. Como é que... Eu assisti naquele desenho Ratatouille. Mamma mia! Né? Aquele desenho maravilhoso, massa pra tudo que é canto. Tem como o Jorge Santoro confirmar que isso é um italiano de verdade, isso daqui. Tá bom a pronúncia, tá bom. Inclusive a mãozinha aqui do italiano. A mãozinha é fundamental de fazer. É fundamental. Do macarrão, assim. É o jeito italiano. Lambendo os dedos. E é assim, família italiana fala alto, todo mundo discute, alegria, é muito desse jeito. Família do Vegel também. E que é muito próxima do Nordeste. Sim, sim. O sul da Itália é muito parecido com o Nordeste brasileiro. Até por isso que você vê um monte de italiano aqui em Alagoas. Você vê um monte. Pioca, essa região ali. Muito italiano. Pescaria, né? Olha só, o Jorge Santoro ele recebeu uma medalha do ministro Guilherme Palmeira pelos serviços prestados à causa pública, não foi? Foi, a gente recebeu agora do Tribunal de Contas, né? Foi bacana, né? Porque como eu sou originário de Tribunal de Contas, né? Aí você ter como servidor de carreira receber uma honraria, e o Guilherme Palmeiras foi ministro do TCU, então acho que é uma coisa bem simbólica para a gente, bacana, bem legal. Mas aí a gente também sabe que dedicar-se a esse trabalho como se dedicou, principalmente quando você sai do Rio de Janeiro para vir aqui a Alagoas, tem que ponderar muita coisa, né? Porque, de certa forma, a Daniele, seu filho, mas tem a família, como você acabou de retratar, uma família italiana, gente, pessoas. Foi muito complicado, porque a Dani, na época, trabalhava no Comitê Olímpico, né? Sim. Ia ter uma Olimpíada no Brasil, o sonho do profissional, né? Receber essa Olimpíada aqui, né? E aí eu acabei vindo para cá sozinho, meu filho no primeiro momento não quis vir, né? Ela, assim, eu vou, mas vou depois. E aí, ao longo do tempo, ficou muito difícil, né? A gente já tinha passado por isso uma vez, quando ela foi trabalhar em São Paulo. O Rio de Janeiro ficou muito ruim de economia.
E aí ela ficou desempregada, aí ela arrumou um emprego em São Paulo. E eu estava com o Luiz pequeno. Aí eu fiquei cuidando do Luiz e ela foi trabalhar em São Paulo. Caramba. 2 anos assim. E eu ia fim de semana para lá de carro, voltava. Na época era crise aérea, não tinha passagem de avião. Aí tinha que ir de carro, às vezes eu ia de ônibus, era meio confuso. Às vezes ela vinha. E na segunda vez aconteceu, foi aqui, né? Eu vim e os 2 ficaram. Quando virou o ano, ele já ia fazer, a gente combinou dele fazer o 3º ano do 2º grau aqui. Aí ele fez no colégio aqui chamado Contato. E depois ele fez o pré-vestibular e passou para o UFAL. E ela acabou vindo também. Ele não queria vir, tinha muitas amizades, teve muita dificuldade no início. E tanto hoje, ele quanto ela se ambientaram muito aqui em Alagoas. Ela não quer voltar nunca mais, nem ele. A qualidade de vida melhorou, Jorge? Assim, então, a qualidade de vida... eu morava num lugar parecido com o que eu moro hoje. Então, eu fui morar na Garça Torta, sim, que é parecido com o que eu morava no Rio, que é o Recreio dos Bandeirantes, que é um lugar, na época, era mais isolado, tinha menos gente morando, com uma Garça Torta, e é lugar de praia. Eu morava a 3 quadras da praia. Então, é muito parecido, bem provinciano, como a Garça Torta é. Né? Então, as pessoas se conhecem no bairro, todo mundo se conhece, todo mundo vai no restaurante, é a mesma coisa lá era assim no Recreio. Hoje o Recreio cresceu demais, ficou muito grande lá no Rio, né? Hoje virou uma cidade de quase 100 mil habitantes. É um bairro lá do Rio. Cresceu demais, verticalizou demais. Eu fico meio preocupado quando eu vejo esses prédios crescendo lá pela Guaxuma, indo subir, virar o mesmo caminho do Recreio, né? Porque você perde aquele ar mais bucólico, mais de interior que você tinha lá. E quando eu vim para cá, eu acabei indo para... Primeiro eu morei na Ponta Verde, aí eu achei que não era a minha cara, aí fui morar lá na Garça Torta. Lá no Rio, eu andava 32 quilômetros para ir trabalhar todo dia. Caraca. Trabalhava onde? Ele? Eu trabalhava no centro da cidade. Ah, sim. Aí pegava do Recreio para o... Aí eu acabava indo pelo caminho mais longo, mas eu ia vindo todas as praias do Rio. E chegava lá. Mas assim, levava 1 hora e pouco. Aqui eu estava levando 15 minutos para ir trabalhar. Agora que houve uma mudança de trânsito ali na região norte, que tem dia que a gente demora 1 hora para andar 10 quilômetros. Nem 10, uns 8 quilômetros. Eu acredito também por causa desse aumento de pessoas indo morar na região norte, né? Eu acho que é um movimento natural. A Rota do Mar também descendo ali. Depois desse movimento... A Rota do Mar cresceu. Então, assim, a gente vai ter que fazer algum trabalho para resolver esse problema, mas, de qualquer maneira, nada é comparável. Então, assim, a gente tem um ambiente de estresse em relação ao que eu tinha no Rio muito menor, né? Eu acho que as pessoas hoje, cada vez mais, vão procurar cidades menores. As cidades como Rio, São Paulo, 20 milhões de habitantes, ninguém quer mais morar nisso. As pessoas querem morar em lugar menor, mais aprazível, que tenha condições melhores, e a segurança também fala muito, né? Então, essa questão da segurança pública tem melhorado aqui em Alagoas, a gente está com melhores condições, eu acho que isso ajuda até o ambiente. Eu nunca me preocupei com o meu filho andar aqui, em Maceió. Nunca. Ele ia para o UFAL todo dia. Nunca me preocupei. No Rio me preocupava. Entendeu? No Rio me preocupava porque a violência no Rio, ela é em qualquer lugar. E ela é muito próxima de todos nós. Aqui, talvez, em Maceió, a gente tem uma violência maior na parte alta da cidade, né? Até um pouco no Vejal também tem um pouco mais, mas mesmo assim não se compara, você não tem a ostensividade. Exato. Né? Você não vê as pessoas armadas na rua. No Rio, eu estive no Rio agora no meio do ano e toda vez que a gente ia, eu estava de férias, né, com a minha família, mas toda vez que a gente ia para algum lugar, muito alerta do pessoal assim, cuidado para não entrar na rua errada, não vai pelo mapa, cuidado com o Waze, cuidado com não sei o que lá, tal. Então, assim, os indicadores do Rio de segurança são até melhores no geral que Alagoas, mas a sensação de insegurança é maior. Caramba. Entendeu? Você tem uma sensação maior de insegurança. Outro dia eu fui visitar minha irmã no Rio, o Waze falou, e eu conheço, só que há muito tempo você andar para ir na casa da minha irmã, vou botar no Waze aqui para não ter erro de eu errar o caminho. O Waze me botou dentro de uma comunidade que é controlada pelo tráfico. Quando eu entro na rua, e a rua do bairro e de uma comunidade controlada pelo tráfico, não tem distância. Só tem um sentido. Do lado, uma do lado da outra. Então, ela é integrada, né? E tem a segurança do tráfico armado, só que é armado de fuzil, não é um cara escondidinho, né, de revólver, não, é fuzil, é ostensividade, entendeu? E aí o cara me parou, eu falei, não, amigo, eu entrei errado aqui, eu vou ali.
Aí, não, tudo bem. Aí o cara me guiou até lá. Mas, assim, você não pode ter medo, não pode ter... Numa situação dessa, de risco, você não pode fazer gestos porque o cara está ali defendendo o ponto dele de venda do tóxico dele, entendeu? Então, assim, é uma situação ainda que a gente, aqui em Maceió, eu não consigo vislumbrar isso. Eu já andei nessas rotas todas aqui em Maceió, até a gente sabe que algumas dessas rotas têm tráfico. Eu já tive um caso que aconteceu comigo, mas não tem ostensividade. Sim. E essa violência não é visível assim. Pode até acontecer, mas ela não é como no Rio, em São Paulo, né? Então, você vê isso mais próximo de você e o ambiente é muito ruim. As crianças, às vezes, não vão ter aula, porque tem tiroteio. Tem tiroteio o tempo inteiro. Que você não, eu estou aqui há 8 anos, eu nunca ouvi falar de um tiroteio. Mas tem. Eu sei que tem. Sim. Mas não Mas é bem menor, lá bem no Rio menor. tem até site onde é o tiroteio acontecendo. Assim que eu cheguei no Rio, assim que eu cheguei, a gente foi para casa de um pessoal que a gente conhece em Pinelinha Vermelha, eu esqueci. Você fala, passa pelo Galeão. Sim, ali é a Favela da Maré. Depois da Favela da Maré, tem um outro município que é colado ali, que é a região metropolitana. Sim. Do lado direito. Aí a gente foi lá, assim que parou, quando deu na hora do almoço, eu estava almoçando, começou. O pessoal, isso aí é tiroteio, tranquilo. E pro pessoal lá é bem tranquilo. Eu falei, Então, as cidades que são rotas de tráfico, que tem a entrada de Porto Grande, a gente, graças a Deus, não tem isso aqui. Isso. Fortaleza está assim. Outro dia eu fui a Fortaleza, está assim. Pernambuco também está mais assim. A gente, como a gente não virou rota de tráfico, então é mais tranquilo. Normalmente a gente tem um ambiente. Então, isso não tem preço. Então, as pessoas hoje, eu acho que cada vez mais vão buscar cidades menores, cidades do interior, cidades que não tenham esse ambiente, entendeu? Eu acredito que o Rio e São Paulo vão levar muito tempo para ter uma condição de uma cidade de mais tranquilidade. Acho que vai levar tempo. A gente tem um problema social muito grande e aí o tráfico acaba empregando milhares de pessoas, né? Exato. Então, ele vira um grande empregador. Como ele é um grande empregador, como é que você resolve isso? Ou tem que dar oportunidade e gerar condições dessas pessoas terem outros caminhos, entendeu? Isso só vai melhorar quando a gente conseguir construir soluções para isso. Me diz uma coisa, 8 anos, né, que você está como gestor aqui em Alagoas já? Praticamente, daqui a 15 dias faz 8 anos. 8 anos já, ou seja, tem uma visão muito ampla da gestão pública em Alagoas. E aí você está falando agora de desafios, né, que o Rio tem, São Paulo tem. Aqui em Alagoas, qual o maior desafio para a gestão pública, no seu ponto de vista? Então, o desafio que a gente passou 8 anos arrumando a casa, começamos programas sociais bacanas, destacaria aí o CRIA. Nós estamos apostando no futuro, nas gerações que vão vir, né? Ainda tem que melhorar as creches, tem que melhorar tudo isso, mas a gente constrói crianças que vão ser jovens melhores, porque eles tiveram melhores condições como criança. A gente começou agora a trabalhar a questão dos jovens, que demoramos muito para fazer isso. Acho que a gente precisa melhorar em antenar essas questões dos jovens com que as necessidades próprias de cada um dos jovens. A gente acha, muitas vezes, que a gente, quando formula uma política pública, a gente acaba não ouvindo esse jovem, né? Não ouvindo o que ele precisa. A gente acha que nós sabemos o que ele precisa. Muitas vezes a gente não sabe. Então, as coisas vão mudando muito rápido. Então, eu acho que essa questão de a gente ter melhorado isso, esses programas que a gente começou a fazer agora para jovens, eu acho que o Estado como um todo e as prefeituras já começaram a entender mais isso, é muito importante, porque a gente não pode perder uma geração. Porque a gente perdeu, Alagoas tem 20% de estoque de analfabetos. Para resolver esses 20%, a gente pode até melhorar, mas demora muito para resolver isso. Então, a gente não pode deixar as novas gerações viverem o que eles viveram, né? Então, a gente precisa ter condições de melhorar a questão de educação e da saúde pública do Estado, né, dos municípios todos. Eu acho que a questão da saúde pública é fundamental. Veja, tem alguns episódios meus aqui, para mim, muito marcantes. Em 2015, a gente foi fazer um governo no interior, lá em Porto Calvo. Tinha um senhor na minha frente para fazer um teste de sangue. Eu entrei na fila para fazer o teste de sangue, para participar do programa. Tá? Aí o teste do sangue do homem estava lá em cima, o açúcar dele. Aí eu perguntei, meu senhor, o senhor já fez exame, o senhor tem diabetes? Não sei o que é isso não, doutor. Mas o senhor já fez alguma vez exame de sangue? É a primeira vez que eu faço exame de sangue. Aí eu tomei um susto, né?
né? Foi a primeira vez, ele era cortador de cana, primeira vez que ele fez exame de sangue. Aí você vai entender a saúde pública do Estado, a gente tinha aqui, no Estado de Alagoas, além do HGE, poucas unidades hospitalares no Estado. A gente foi construir agora no governo do Renan. Né? É suficiente? Não, eu acho que ainda não, porque a gente vai ter que melhorar ainda o programa de saúde da família em todo o Estado. Clínicas especializadas. Tem pessoas que têm doenças e morrem cedo, por exemplo. Pela falta de prevenção. Né? Prevenção. Por exemplo, não sei se vocês sabem, dados aqui de Maceió, a gente tem agora um painel de dados sobre as grotas. A gente conseguiu fazer isso com a ONU. Vai começar agora no VGEL. Né? Já começou. Já começou. A gente parou no negócio da eleição, para não ter confusão no negócio de eleição, a gente começou agora. Lá vem algumas informações interessantes. Por exemplo, parte da população das grotas tem pressão alta e açúcar alto, diabetes. Como resolve isso? Pressão alta, um remedinho. Só que, se ela souber, ela tem esse diagnóstico, saber qual é o remédio que ela vai tomar. Como a maioria não sabe, que não tinha tratamento, não tinha acompanhamento, essas pessoas viravam AVC, viravam doença do coração e morriam. A mesma coisa acontecia com o pessoal de diabetes. A gente tem um índice altíssimo aqui em Alagoas de pessoas que fazem hemodiálise, né? Então, que acaba virando muito mais caro. Todas as outras doenças vão mais caras. Então, a gente precisava melhorar cada vez mais esse tipo de atendimento de governos, porque com isso a gente vai ter uma força de trabalho melhor para o futuro. Né? Ou seja, eu tenho pessoas que hoje, às vezes, estão incapacitadas porque não tiveram um acompanhamento devido, não tiveram nem acesso a médico, não tiveram acesso a um equipamento público de saúde, morriam. Então, o nível de idade que as pessoas morriam em Alagoas era muito jovem. A gente é um dos piores, por isso que a gente é um dos piores IDHs do Brasil. Piores não, a gente é o pior. Eu acho que agora, no próximo IDH, a gente vai dar um pulo. Por quê? A expectativa de vida da população era baixa. Por quê? As pessoas não tinham acompanhamento, não tinham lugar para ir. A prevenção, né? Dá para entender. A prevenção. A gente começou a construir isso tem 3 anos. Só que isso demora para dar resultado. Longo prazo. É longo prazo. Educação é a mesma coisa. Demora, mas já vai aparecer resultado. Eu não tenho dúvida que no próximo IDH a gente vai sair, depois de 20 anos, da última posição. Não tenho dúvida disso, nós vamos sair da última posição. Só que a gente, para melhorar de forma estrutural, a gente precisa de anos e anos de boas políticas públicas. Ou seja, a gente precisa gastar bem o dinheiro. O que é gastar bem o dinheiro? É colocar dinheiro para quem mais precisa. Quem mais precisa? As pessoas que têm mais dificuldade financeira, que têm menos rendimento, menos renda. Ou seja, a gente precisa colocar o governo, os serviços públicos, saúde, educação, uma mentoria, Carlos Jorge, que tem dado um resultado interessantíssimo na educação, como vocês já fazem lá qual é o nome do programa lá que vocês no Manda Ver, você faz uma mentoria com os jovens. Só que você faz num grupo ali menor. Isso a gente tem a Secretaria de Educação dos estados, dos municípios, que tem que se modernizar e a gente pegar os professores, a gente começou agora o programa, de ter professor treinados para ele ser mentor dos alunos. E como um educador, um coach, que dê o caminho. Meu filho, não vai por aqui. Isso aqui não é bom para você. O melhor caminho é você se estudar, fazer esse curso aqui. Porque, às vezes, em casa, os pais não tiveram essa oportunidade e não puderam ter uma formação para orientar. Então, um professor, um profissional qualificado, ele faz diferença na vida dessas pessoas, desses jovens, para poder pegar pessoas jovens, com valores, com ideias, com criatividade, e consigam dar vazão a isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais esse tipo de programa. Em alguns estados, a gente sabe disso, por exemplo, Ceará, são anos fazendo isso, né? De formas diferentes ou de um outro tipo de programa, mas são políticas públicas, não importa o governo que entra, são políticas de Estado, permanece. E assim a gente tem essa continuidade, você melhora as gerações que vão vir, né? E percebendo na sua fala, Jorge, a gente vê também muito
o programa das grotas, esqueci, Vida Nova nas Grotas, né? Que copia muito Medellín, né? Tive a honra de ir para a Colômbia lá visitar Medellín. E como o pacto social, né? Entre as agências, entre os poderes públicos, privados, entre o terceiro setor, a sociedade civil de forma geral, impactou socialmente. Por quê? O pior dado lá depois da fome era o da violência, né? O Pablo Escobar lá fazendo atrocidade, não respeitava nem o presidente, nem o ministro de Justiça, nem nada. E a própria população foi convocada, né, para oferecer uma solução coletiva dentro de todos esses agentes. Hoje você vê territórios como a Comuna 13, né, que era realmente assassinados, era uma tragédia social, centenas e dezenas de áreas. Preto, né? Sim. Tudo para mostrar o luto, né? Sim. Impressionante isso lá. E hoje você vê um país realmente que ressignificou seus locais, né? Agora houve muito investimento, mas o essencial foi esse pacto geracional e essa sucessão de política de Estado, né? Independente do gestor público, independente de quem estava ali na cadeira, ia ter essa perpetuação. E a outra coisa positiva que eu vi muito lá foi a prestação de serviços públicos, né? Hoje, da favela, a área mais nobre, a prestação do serviço é igualitária. Então, hoje o próprio cidadão, onde é que ele se percebe na diferença? No corte de renda. Então, mas ele também sabe em que faixa está. Qual é a sua faixa de renda? Ele diz 1, 2, 3, 5, ali ele já sabe identificar onde ele está posicionado ali pelo corte de renda, mas o serviço público, de forma geral, é bem prestado. E quando você vai ver presídios, né, que se tornou em grandes universidades, áreas que antes era causado pela tragédia e o tráfico, virou grandes parques de literatura, de biblioteca. Então, realmente, tem condições. E eu vejo muito isso que está acontecendo em programas igual Vida Nova nas Grotas. Essencialmente, a gente vê também pela implantação das creches, pela área de lazer, de esporte, e outra coisa que eles... Que é o conceito do parque linear que tem em Medellín, que a gente fez. A Grota do Cigano é o exemplo disso, né? Sim. Você sabe quem desenhou aquilo ali foi as crianças, naquele softwarezinho Minecraft, né? Sim, Minecraft, isso aí. Elas que fizeram, da comunidade. Elas que botaram tudo ali. E poucas pessoas sabem, no início... Eu nem sabia que existia isso. No início que eu casei, né, eu fui morar 1 ano ali na Grota do Cigano ali, em 2000 e... Minha mulher vai ficar brava comigo, foi 2010 ali. E ali eu fui lá, rapaz, né, tentado, realizado, disse a minha mulher, quando você se relacionar comigo, namorar comigo em 2 ou 3 anos, eu vou casar com você. Aí eu, Santoro, peguei todas as minhas economias, deu para comprar o quê? Uma cama box, um micro-ondas e um jogo de panela. Bom demais. Podia ou não podia casar já? Quando eu casei, eu comprei uma cama box e comprei uma televisão. Aí ganhei uma geladeira e uma mesa. Era o que tinha na minha casa. Aí ganhei um fogão da minha mãe também. O aluguel, R$200. Eu dizia, o que eu dizia? Olhei pro recibo de energia, dizia que era Cruz de Azal, meu irmão. E eu dizia, eu moro aqui de frente à praia, mas tinha a favela todinha até chegar pra lá no fundo. Não importa o que você vê. Mas todo dia era uma tragédia ali, assim, um assassinato. Era tantas situações. Eu lembro da minha esposa chegando muitas vezes do shopping, desesperado, com a chave já na mão, 10, 11 horas da noite. E os caras manipulando o território. E hoje, né, programas como Vida Nova nas Grotas, assim, cria uma conexão de desenvolvimento social, né, dentro da região. E agora, claro que houve uma intervenção direta, eu acho que com certeza orientado por indicadores, né, porque era uma problemática de terror mesmo, assim, as pessoas tinham até medo de acessar a região. Hoje você vê uma grande transformação e como a política pública bem feita, né, e bem orientada também, com a participação do próprio cidadão, ela consegue ter um impacto integral, né, coletivo. A do Cigano, nas entrevistas feitas pela equipe, né, que a ONU Habitat contratou, né, a que fez o trabalho dessa parte de segurança pública de violência foi a Bel, daquele site que eu falei do Rio, que faz Onde Tem Bala Aqui, que é um dos sites mais acessados do Brasil. Caramba. E ela é uma pesquisadora na área de segurança pública, muito importante no Brasil, e a equipe dela foi fazer... Ela trabalha numa ONG lá no Rio, e ela foi ouvir as pessoas, né? Lá na Grota do Cigano, havia relatos muito grandes dessa ação, como você está colocando disso, né? Dessa violência muito próxima. E ficou claro para a gente que ali tinha que ter uma prioridade diferente, né? Por isso que lá tem o Parque Linear, porque as crianças
lá não tinham o que fazer durante o dia. E parte do tráfico estava aliciando essas crianças para o trabalho, né? Então, pensa só, gente, que nós temos aqui em Maceió, pode botar aí 30 mil, 40 mil jovens trabalhando para o tráfico. Infelizmente. Né? Provavelmente. Ele é um grande empregador. É uma realidade dura, né? Você já tinha ouvido falar nisso? Já tinha ouvido falar? Isso. 30, 40 mil pessoas. Estou errado? Eu até, Jorge, complementando, eu até estava discutindo isso, né, com um grupo de pesquisadores. E eu dizendo, cara, agora imagina, infelizmente tem empresa por mal, mas a empresa que treina bem, o cara se fideliza entregando a própria vida ao negócio. Eu digo, imagina resgatar um jovem desse por caminho da luz com a mesma obstinação, né, de transformação, de impacto e também de oportunidade na parte de geração de renda. Só tem a concorrência se o governo colocar a opção. Sim. Então, o jovem precisa ter a condição de sonhar, né, Carlos Jorge? Verdade. O menino que está lá, ele tem que sonhar assim, pô, eu tenho condições. Aí pega o exemplo, né? Aquele ali deu certo. Vou copiar o modelo. Eu também tenho chance. Exatamente. Concordo. Orientação. Tá entendendo? Então, muitas vezes não tem uma família estruturada, mas ele precisa ter um apoio governamental para ter esse caminho para seguir. Para entender, né? Ainda precisa fazer muita coisa, Carlos Jorge, porque assim, faltou ainda o que você viu em Medellín, precisa melhorar. Vou dar um exemplo. Você sobe naquela escada lá na Comuna 13, né? Sim. Aí encontrei um brasileiro dando aula de capoeira. Chico, eu adoro capoeira. Aí eu vi ele lá. Eu não consigo fazer, não, mas eu adoro ver. Que pena. Aí eu vi um menino dando capoeira. Aí o cara é brasileiro, baiano. Como é que você está fazendo aqui? Não, eu vim morar aqui e vim trabalhar aqui com os jovens. Então, por exemplo, lá, o jovem não tem só a escola. Ele também tem a oportunidade de aprender um esporte, uma capoeira. Aí, em frente do cara da capoeira, ele estava dando aula na capoeira, aí eu vi uma fila. Eu e Renan Filho entramos. Fui curioso. Aí o cara estava vendendo um picolé. Só que não era um picolé comum. Era um limão congelado com uma birita dos caras lá. Só que tinha uma fila gigantesca. O cara gerou um pequeno negócio vendendo birita. Aí, quando ele vendia birita, você via um artesão pintando quadro, vendendo quadro, cobrando um quadro de $100. E vendendo para os turistas. Sim. E vendendo. Então, assim, você criou um ecossistema de empreendedorismo e, ao mesmo tempo, de capacitação para esses jovens, e eles conseguem ter uma remuneração. E lá você via eventos, os caras dançando, né? Dançando e pedindo... vibrante o lugar. Vibrante. Então, você gera renda. Quando você gera renda, você gera oportunidade. E aí o jovem olha para o lado aqui, eu tenho tráfico. Não, mas eu tenho esse caminho aqui. Exato. Se você não gerar esse caminho aqui, ele só vai ter o outro caminho. Então, a gente precisa criar esses caminhos. Eu acho que o jovem ele deve ter um objetivo, um foco. E aí, às vezes, o mal, o lado do mal, é esse foco, né? Esse objetivo. O cara quer ser um traficante conhecido ali. Porque é a única referência que ele tem. Eu falo, por exemplo, eu, como jovem da periferia, nascido, criado no Vegel, você falou aí sobre a violência, e a segunda casa, eu morei numa vilinha lá com a minha esposa, assim que eu casei, e a segunda casa que eu morei, o cara matou o outro lá na minha calçada, pô, tava o corpo assim. Quando eu saio, foi pô, quando eu saio, tá lá um corpo na minha calçada. E isso, assim, é uma realidade, infelizmente, dentro das periferias. Mas o que acontece? O que me fez chegar a ser empresário, e o que eu uso... Hoje você estava comentando sobre a minha equipe antes de a gente começar a gravar, e a gente olhando aqui de cima, vendo a quantidade de meninos e meninas, principalmente. Dentro da nossa área aqui, da área de automação industrial, de indústria, mulher ainda é bem menor a quantidade de mulher trabalhando nesse setor, porque ainda é um setor muito masculinizado, e tem bem menos meninas que fazem curso para isso e tudo mais, e aqui a gente incentiva bastante. Hoje a gente tem quase 50% do time são meninas. E isso já é um exemplo já da dona Laudiana, minha mãe lá do Vegel, que sempre me deu o exemplo de que mulher pode fazer o que quiser, e eu sempre vi desse jeito. Então, para mim, como um empreendedor, se eu não desse as mesmas oportunidades, eu ia estar traindo a dona Laudiana, que estava aqui agora há pouco também. Né? E ela vem fiscalizar de vez em quando. Foi. E aí o que acontece? Eu falo para o meu time hoje em dia, a diferença entre eu e qualquer colaborador da minha empresa é a visão, só isso.
Porque eu também fui jovem da periferia, eu também não tive nenhum dinheiro, eu também não tive zero de oportunidade, mas eu tinha a visão de que eu queria ser aquilo. Então, meu sonho de vida, eu queria ser empresário. Então, aí hoje eu tenho 3 empresas, sou empresário em 2 estados. Aí o que acontece? Hoje eu me sinto no dever de fazer a mesma coisa pelo meu time, entendeu? Eu tenho mais de 40 colaboradores hoje e eu olho para eles e digo, eu tenho que entregar essa visão para eles. Eles têm que querer serem meus sócios. E aí hoje eu busco entre os meus colaboradores sócios. E aí, quando eu perguntei ao senhor qual o desafio da política pública, engraçado que o senhor trouxe segurança pública, saúde, educação, um pouco de tudo que é o desafio, né? Ou seja, a gente precisa pensar como um todo. Eu queria fazer uma pergunta mais de entrão mesmo, que eu sou do Vegel, tu sabe que eu sou entrão. Vai amostrado. E aí, assim, sobre pensar em política, além da Secretaria da Fazenda, 8 anos como gestor, mas se surgiu uma oportunidade aí, prefeito, governador... Tem cara de senador, hein? Senador, tal. O que você vislumbra assim? Eu sei que é uma pergunta que pouca gente gosta de responder, mas eu sou ousado, sou do Vegel. E a experiência sua sempre técnica, né? Sempre nas áreas técnicas, estratégia. Só me candidatei uma vez na vida, que foi para síndico do meu prédio. Só que me candidataram sem eu saber. Quando eu fui para a Assembleia, meu nome já era candidato e eu não sabia. Eu fui eleito sem saber. Foi a única vez que eu fui eleito, mas eu nunca me participei de eleição, né? Então, não me via nessa situação até vir para Alagoas, né? Porque aqui se respira política o tempo inteiro. No Rio de Janeiro, você fica muito longe disso. Nos cidades maiores, o governo não é tão importante, porque o setor privado entra mais forte. Você nem pensa nisso, né? E que é um erro, né? É um erro porque acaba você perdendo a relevância e aí a gente vê que há uma importância muito grande de ter bons governos, bons gestores para poder melhorar a vida das pessoas. Então, aqui em Alagoas, o ano passado, esse ano, né? Acho que foi esse ano. O senador Renan me deu uma ficha para me filiar e eu acabei me filiando ao MDB. Então, hoje eu tenho... Eu li a matéria sobre isso. Sou elegível a me candidatar, né? Eu, sem me candidatar, tive essa é a última eleição, 8 processos eleitorais. Caraca. Sem me candidatar. E na última eleição, eu tive direito de resposta no programa eleitoral, sem ser candidato. Então, eu já estou metido na política, né? Sem nem... Né? Eu querendo ou não querendo, e eu acabo entrando em polêmicas, que eu faço comentários. Isso. Prefeito hoje aqui, o JHC, ele me bloqueou, porque eu faço crítica, né, dos trânsitos lá da região norte. Faz parte, assim, entendeu? Dessa coisa, né? E às vezes eu faço críticas públicas a alguns atores da política nacional. Assim, acabo virando um ator político, mas nunca sentei assim, pensar assim, vou me candidatar a prefeito, a governador, nada disso. Mas não tem barreira também, né? Não tenho barreira nenhuma, não tem nenhum impedimento. Meu pai foi líder sindical de jornaleiro, italiano, meio anarquista. Minha mãe, se eu ouvir falar que eu vou me candidatar, ela tem uma síncope, né? Fica louca, né? Minha mãe já tá uma velhinha de 80 anos. Então, assim, é complexo. Mas eu acabo tendo isso no sangue, né? Acho que essa coisa de meio participante, acho que é uma coisa que a gente acaba criando, né, ao longo do tempo. Mas eu acho que não tem como voltar atrás, né? Eu conheço uma pessoa, que eu não gosto de dizer nomes, não vou falar, mas eu conheço uma pessoa aí que ele falava comigo uns 3, 4 anos atrás, dizia, eu nunca vou ser candidato a nada, nunca vou entrar na política, porque o meu negócio é empreendedorismo social, terceiro setor, eu vou defender o Vegel, vou transformar o Vegel no lugar mais empreendedor, inovador de Alagoas, eu não vou trabalhar nada de política. Do nada, acho que eu estava até viajando, do nada vi a notícia. Secretário, eu liguei logo para ele, eu disse, bicho, o que foi que houve? Tu disse que não ia entrar nunca na política e aí hoje mudou totalmente o conceito, né? E assim, é uma baita experiência a vida pública, né? Porque você, no meu caso, eu expandi a visão, porque eu tinha experiência no privado, né? No terceiro setor, mas eu não tinha tido essa experiência. Então, para mim, foi uma experiência curricular e, ao mesmo tempo, de visão estratégica, né? Sobre entender a política pública na visão como gestor, né? Você vai ver dificuldade, né, gente? Olha só. Uma coisa é eu achar que é facinho fazer as coisas. Vai sentar na cadeira. Como é que você faz? Licitação, não sei o que lá, procuradoria, não sei o que lá. É confuso. E você tem um monte de regramentos e que
você tem que seguir esse regramento, levar tempo para tu fazer alguma coisa. E quando tu começa a fazer alguma coisa e dá resultado, tem um monte de gente que fica contra. Verdade. Então, assim, sentar a cadeira e trabalhar é muito difícil. É complicado. É fácil criticar. O papel mais fácil do mundo é o cara criticar e falar mal. Agora, sentar na cadeira, trabalhar, ouvir as pessoas, é muito difícil. Entendeu? Então, a experiência em governo é muito valorosa nesse aspecto, porque você começa a ver que a realidade é muito diferente. Quando, assim, escutar o ministro dizer assim, vou vender não sei quantos bilhões de estatais. Imagina, vender uma empresa estatal, tu vai levar 4 anos, se der sorte, consegue fazer um negócio desse. Então, o cara que já trabalhou no serviço público jamais vai fazer uma promessa dessa. Porque ele tem a exata noção da dificuldade que é cada tipo de coisa. Você tirar um Vida Nova das Grotas do papel, por exemplo, contratar a ONU, você acha que é fácil contratar a ONU? É uma loucura contratar a ONU. Porque é uma entidade internacional, o contrato vai para Nairobi, tem que traduzir o contrato, não sei o quê. Você imagina essa confusão. Então, governo é assim. Tem que ser assim, a burocracia, para também ter a transparência, para também ter a maneira de cobrar os resultados. Orçamento, tudo isso. Algumas exigências. Tem um projeto de lei, então, no caso do governo estadual, tem que passar pela Assembleia, né? Tem todo um trâmite, um rito ali, que é muito complexo, desafiador. Mas, assim, ao mesmo tempo, para mim, foi muito... No iniciozinho ali, 6 meses, primeiros 6 meses de frustração. De, caraca, o que é que eu estou fazendo aqui? Tudo é uma lei, tudo é uma regra, tudo tem que ter um jurídico, a PGM do lado, não sei o quê. E você fica ali, o tempo vai passando, você é louco para entregar algo concreto, materializar uma política pública. E que você... numa organização social você não tinha esses empecilhos todos. Não, você consegue projetar, idealizar. E agora tem que captar um recurso, edital, tem que ter uma estratégia e é muito mais célere. Eu tenho até uma dúvida, assim. Muitas vezes, a visão da política é meio que, entre aspas, botar o setor privado como um vilão da história. E aí acaba tendo o setor privado como vilão e eu, como empresário, defendo minha bola também, porque... E eu vim da periferia, hoje eu sou empresário, eu consigo visualizar os dois lados. Na visão do senhor, pensando aí, porque você falou que o recurso tem que chegar a quem mais precisa. Bacana, eu concordo realmente, e essa é a visão que tem que ser mesmo. Mas o setor privado ele não pode ser um parceiro realmente do setor público nisso, porque aí gerando empregos, a gente consegue realmente empregar a turma que precisa para poder ter recurso. Qual é a sua visão? Então, minha visão é a seguinte, a gente tem hoje um processo no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, de uma mudança, né? Nós estamos fazendo um momento de transformação. Os empresários que no passado não se preocupavam com a área social, que se dane ao meio ambiente, eles começam a perceber que eles estão inseridos numa comunidade e que ambiente é importante, em que a vida, o ambiente daquela comunidade, ter segurança pública, ter saúde para aquelas populações, repercute positivamente para a empresa dele. Né? Então, ele começa a entender que ele é um ator social importante. Então, quando ele está lá, abre uma fábrica dele, a comunidade ali do lado, ele não tem que se inserir nessa comunidade. Então, os empresários estão começando a perceber que ele não é só para dar lucro e empregar, não é só empregar, não basta ser empregador. Ele precisa também ter a sua responsabilidade com a comunidade, e essa responsabilidade se refere a questões ambientais, a questão social, a questão de educação. Ele tem um papel na sociedade. Então, se ele está gerando lucro, é como você acabou de dizer, eu tenho que dar algum retorno para essa sociedade, de alguma maneira. Não que ele vai perder dinheiro com isso. Ele tem que construir soluções, e aí eu vejo muito as oportunidades que essa nova mudança, essa nova cabeça dos empresários trazem para o setor público. A gente faz parceria, isso pode ser de vários tipos, parceria PPP, concessão, tem vários instrumentos jurídicos para você fazer isso. Mas também tem a parceria de ajuda, de acolhimento, né? De pertencimento de uma sociedade. Então, eu acho que o setor privado, os empresários, têm todo um papel importantíssimo na sociedade. Não dá para marginalizar. Quando eu cheguei aqui, todo mundo marginalizava os usineiros. Né?
Exato. É subemprego isso aqui. Gente, ok, tem um monte de problema, mas ao mesmo tempo também eles empregam um monte de gente. É verdade. Eles dão o que comer porque eles geram renda e geram movimento econômico. Muitas cidades nasceram ao redor da usina disso. aqui. Então, assim, tem coisa errada? Tem, vamos melhorar, vamos. Então, a gente tem que ter essa percepção que o empresário também está ali, também não é só para ele ter lucro. Então, é uma via de mão dupla, né? Eu acho que tem que ter esse diálogo maior. E eu acho que, ao longo do tempo, tem melhorado isso. Acho que os empresários têm trabalho. Um ano passado, aliás, vou até fazer uma nova campanha essa semana, o Frei José, ele até está internado, passou mal ontem, foi parar teve um AVC, estava sem dinheiro, né? E para pagar as contas do lar que ele cuida, que ele pega os acolhimentos todos, tem aí pela cidade. Casa de Rankines, né? Não, Casa de Rankines, não, é outra, eu esqueci o nome. Que ele faz o acolhimento de pessoas que estão doentes na rua, nos hospitais, e ele cuida. E aí estava sem dinheiro, a gente fez uma campanha, um monte de empresário doou para ele, para ajudar, entendeu? Eu acho que tem essa solidariedade dos empresários e dar esse retorno para a sociedade. Exato. Eu acho que é importante essa percepção. Lar Santo Antônio, do Lar Santo Antônio, muito pobre, você não tem noção. Vale a pena esse é o trabalho que ele faz com pessoas de rua, né? Então, esse é um exemplo. Tem várias outras instituições que fazem trabalho maravilhosos aqui em Maceió, em Alagoas. E eu vejo muitos empresários doando, ajudando de alguma maneira, participando desse tipo de apoio. E eu acho que, além disso, eles também podem trabalhar com projetos de desenvolvimento econômico e que gerem novos empregos que façam um ecossistema disso, né? Sim. Eu acho que essa criatividade do setor público que a gente está precisando ter mais e gerar mais resultados. Eu estou num grupo aqui, que eu estou no mesmo grupo de Zap que o Armínio Fraga está. Aí eu vou assistir uma matéria dele na CNN e agora o presidente Lula, né, eleito, né, pelo voto popular. Mas um dos temas, Santoro, que as pessoas têm muito falado é sobre a PEC do Bolsa Família, né, que o governo Lula precisa ter, né, esse projeto, essa PL, não sei, aprovado, para poder aí solucionar a questão do orçamento, que é uma variável também que o gestor público precisa ter como olhar estratégico de longo prazo, principalmente para os investimentos dos programas sociais. Mas um dos temas que ele falou sempre é sobre a questão da responsabilidade fiscal, né? E aí fica nessa situação, mas aí qualquer diálogo, o mercado já se manifesta ali, caiu não sei quantos bilhões e tal, e a gente que é o afegão médio ali, né, não entende muito dessas questões técnicas de economia, de macroeconomia, nem microeconomia, mas na tua visão hoje, assim, até por sugestão e esclarecimento para o nosso ouvinte, e só para dizer, né, que a gente está aqui no Potência Podcast, pessoal, que é um oferecimento da Conecta Automação. Estamos lá no YouTube, no Potência Cast, no Instagram também, no Potência Cast, e também no Spotify, todas as redes sociais. Todo lugar. Hoje a gente está aqui com um cara que, particularmente, eu já tinha um carinho, né, através da Dani, depois conheci pessoalmente, e dali ficou um carinho especial. Nosso querido Jorge Santoro, secretário da Fazenda aqui do nosso estado. Atualmente, né, o governador Paulo Dantas já fez a transição, disse: eu vou dar mais trabalho, vai ficar com a gente ainda, que tem muito serviço ainda. E hoje ele está aqui no nosso Potência Cast. Mas eu queria que você desse essa explicação para nós. Qual é a tua análise, Jorge, sobre responsabilidade fiscal, a PEC do Bolsa Família, enfim, é tanto risco para o país? Então, a gente tem hoje uma situação muito ruim. Por quê? Porque a inflação cresceu. O pior problema para quem é pobre é crescer a inflação. Porque o rico, a classe média, protege o dinheiro. Bota no banco, aplica aqui, sei o quê, consegue ter um rendimento maior, cobra mais pelo serviço, mas o pobre que é assalariado, o salário dele vai perdendo valor. Então, o que ele comprava com X de dinheiro, ele compra menos. Então, isso gera um problema. Então, chegou-se à conclusão que, para enfrentar isso, tinha que aumentar o Bolsa Família. Aí criaram o tal do Auxílio Brasil e botaram um valor maior. Como é que você vai voltar para trás agora nisso? Esse é o problema. Porque o cara já se acostumou a receber aquilo. Então, como é que você constrói uma solução para isso? Você tem que construir uma solução em que você tenha recursos suficientes para cumprir. Só que há uma regra constitucional de teto de gastos.
Sim. Então, para pagar o programa, ele teria que ter alguma excepcionalidade que poderia ser feita de várias maneiras, tá, Carlos Jorge? Tem várias soluções para isso. Qual foi a crítica da maioria dos economistas? O governo nem começou, ele já quis aprovar uma PEC para resolver. Tinha caminhos que não precisava mudar a regra fiscal para poder criar mais uma excepcionalidade. Mas agora você vai ter que resolver o problema. Então, vai resolver, deve ser votado essa semana, que é ótimo, que eu acho que para Alagoas é importante. Gera um movimento econômico na cidade, nos estados, as pessoas começam a ter mais renda para consumir e acaba gerando emprego. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso colocar alguma coisa no lugar para sinalizar que as pessoas que me dão dinheiro, porque, assim, veja, o governo está gastando mais do que ele arrecada, o governo federal. Como é que ele financia? Ele emite título que os investidores que têm sobra de dinheiro vão lá e compram, né? Aplicam dinheiro. Esse cara que aplica esse dinheiro, ele precisa saber, ter segurança que o governo vai pagar, não vai tomar um calote. Como é que ele vai ter essa segurança se o governo todo ano gasta mais que arrecada, a endividamento vai aumentando? Então, ele precisa ter uma sinalização. Precisa resolver de uma vez? Não, não precisa. O que é preciso é só construir uma trajetória, fazer um gesto em que as pessoas se sintam confiança. Por exemplo, estou no Serasa, no SPC, né? Aí, precisa recuperar meu crédito. Aí eu vou lá, me dá um desconto aqui, meu credor, e me parcela o débito que eu vou pagar a conta. Aí o cara dá o desconto e você começa a pagar. Então, você começa a readquirir crédito. Não tem aquele negócio de ponto que essa pessoa tem lá no Serasa? Sim. Negócio de ponto? Score, né? Score. Você não vai melhorando o teu score conforme você vai dando sinais? O governo é a mesma coisa. Conforme você vai melhorando os sinais, não precisa ser de uma vez, não. Você vai melhorando o teu ranqueamento. E, com isso, seus juros vai diminuindo. Se os juros diminuem, mais gente quer investir, mais gente quer empregar. Então, isso é um processo. Assim, ninguém vai dar um cavalo de pau na economia e resolver. Sim. Então, qual é a crítica? Eu acho que não precisa ter essa crítica agora ainda, né? Porque o governo nem assumiu. Ele não pode, de uma hora para outra, apresentar uma nova regra fiscal para o país. Sim. Isso. Ele tem que assumir, ver o tamanho das gavetas, né, Carlos? Porque, assim, o governo que está saindo deixou um monte de pepino e esqueleto em gaveta. Sim. Então, todo dia sai uma notícia nova. Agora que saiu essa semana foi do setor energético, que vai jogar 500 bilhões para aumentar a conta de energia, que vai gerar mais inflação. O negócio do ICMS, quando ele diminui o ICMS, ele jogou a inflação para baixo na canetada. Mas faltou dinheiro para os estados. 140 bi a menos para o estado, para todos os estados, é muito dinheiro. É Quem vai cobrir essa conta? Está entendendo o problema? Tudo na economia interconectada, que nem a nossa vida. Então, o novo governo vai precisar, a partir do ano que vem, sinalizar que ele vai fazer uma gestão responsável que vai começar a diminuir o déficit dele. Ou seja, para isso, ele vai ter que fazer uma reforma dos tributos, que é muito complicado o tributo hoje, simplificar essa confusão que é hoje os tributos brasileiros, e criar uma agenda de mudanças que eu acho nem é macroeconômica, é microeconômica. Você que é empreendedor, tu quer ter a facilidade de abrir teu negócio. Imagina tu abrir um negócio hoje. Tem que ter alvará, pagar taxa, não sei o quê. Se você for mais simples, mais rápido, menos custoso, você vai acabar empregando mais gente, né? Exatamente. Então, nós precisamos dessas pequenas reformas, não é muito grandes, são pequenas mudanças que criam um ambiente favorável de negócios. Só que você tem grupos de interesses no Congresso que vão discutir isso. Então, você tem que construir essa agenda de pequenas mudanças. Mas tem que ter agenda, Carlos Jorge. Se você não enfrentar uma agenda de mudanças, enfrentar alguns desses grupos de pressão, você não vai governar, você vai viver a reboque dos grupos de pressão e você não vai melhorar a vida de quem mais precisa. Porque você precisa ter dinheiro para colocar em quem precisa. Não precisa dar benefício tributário para quem não está gerando emprego, né? Eu preciso dar um benefício tributário para abrir uma fábrica para gerar emprego. Sim. Isso. É isso que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa rever esses benefícios tributários que foram dados ao longo do tempo, que tem gente que não emprega nada para ter um benefício enorme. Verdade. Então, essas coisas que a gente tem que discutir, reais problemas que afetam as pessoas.
ficar discutindo besteira não vale a pena, né? Verdade. É verdade. Eu até ouvi o Marcos Chola, que é o Marquinho, um beijo para você, tá fazendo a comunicação da Câmara dos Vereadores, tem um cara em especial, um grande comunicador, Marcos Chola, eu acho que é assim, né, Marquinho? Marcos Chola, queremos você aqui. Mas esse cara, ele diz, rapaz, ele assim, eu gosto de ouvir todos os lados e eu gosto muito de me inspirar e pegar fontes realmente que a gente confie, que tenha credibilidade, porque é tanta fake, tantos comentários frios e rasos ali pelo grupinho do Zap, que a gente muitas vezes não se aprofunda pelos grandes técnicos e teóricos. E aí ele dizendo, cara, o presidente Lula ele já tem uma das habilidades, e é uma das principais que precisa para esse meio, é a habilidade política. Então, meio que o cara já é tão bom no sentido político que ele, antes de assumir o governo, amigo, articulação, já articulou ali. Agora, o mercado financeiro não tem respondido tão bem, né, ainda, né, por causa da insegurança. Eu sou investidor também na Bolsa e eu vejo que as ações têm caído bastante. Eu, por ser um pouco mais conservador, quando eu vi que a tendência do governo Lula ganhar, eu vi que o mercado estava respondendo mal, eu já retirei uma parte do investimento. Mas você tem que lembrar de Warren Buffett. Ele disse que todo investimento tem que ter calma e paciência. Não, exato, eu não tenho esse desespero não, porque assim, o Lula é um grande articulador. Demais. Não tem nem dúvida disso. Mas o mercado está ansioso demais. E é aí, normal, né? Tá mudando, tá apresentando os ministros. Exato. Não, muita fofoca, então tem que ter paciência. E nós estamos vivendo num mundo que os bancos centrais estão aumentando a taxa de juros. E isso faz com que o investidor comece a olhar não só para o Brasil, ele olha para outro país que aumentou os juros, entendeu? Então, assim, não é só problema local, tem problema mundial afetando. Sim, e a gente vai viver um cenário aí, o Armínio, nesse ponto ele é gigante, né? Ele tem essa percepção que o 23 vai ser muito difícil para o mundo inteiro. Nós temos uma guerra que não acabou, geopolítica, um problema de inflação no mundo inteiro e um aumento de juros no mundo inteiro. Exato. Então, assim, a gente está num momento delicado do mundo. Não é como o governo que o Lula assumiu, que o momento do mundo era melhor. Ele está assumindo num momento muito difícil do mundo. Variáveis, então a gente tem que ter calma e ter perseverança, que a gente vai sair dessa situação e vai criar novos caminhos. Eu acredito que o Brasil tem uma oportunidade gigantesca, porque ele é um país jovem ainda é jovem, ele tem uma população muito grande, ele é relevantíssimo na economia mundial e ele tem uma agenda ambiental e possibilidades ambientais que a maioria dos países do mundo não tem. Verdade. Então, a gente tem um caminho, uma potencialidade muito grande, a gente precisa explorar isso. É muito recurso. E a gente é o celeiro do mundo, né? Também a gente alimenta as nações, né? O agronegócio é muito forte, o minério é muito forte. Lá no Pará, mesmo onde eu estou hoje em dia, cara, muito forte o minério, assim, é absurdamente forte e ainda tem muito a se explorar. Sim. É muito interessante isso. Ou seja, é um país cheio de recursos, né? Inclusive, Lula, queremos você aqui também para conversar com a gente. Venha cá falar com a gente. Depois depois que você pegar foi diplomado hoje. Todo mundo dizia que o cara não tinha diploma, nordestino não tinha diploma. diploma. Ele quer tirar um dia de... Ele falou aqui, a última vez que ele veio aqui pra gente, ele falou que quer dar um mergulho aqui na praia de férias. Pronto, e a gente leva o podcast onde você estiver. A gente leva de canoa, não tem problema não. Vai lá, você tomando banho de rio. Faz um sururuzinho, aproveita você do lado ali, Jorge. Aí já faz uma confra ali com o podcast todo integrado lá. Eu acredito muito que assim, nós somos um país muito forte e o líder que a gente escolhe, o líder que a gente tem, ele sempre tem um desafio muito grande pela frente, né? E aí, o desafio é o quê? É conseguir manter essa estrutura toda e acabar de uma vez por todas com essa, ou pelo menos diminuir essa polarização, a gente começar a entender que nós somos uma nação, cara, assim, tem que se ajudar, tem que contribuir, pô, o líder, ótimo, caramba, vamos lá, vamos líder, vamos junto, vamos todo mundo junto. Eu acho que a gente precisa pensar nisso como país, como estado, como município. Mas eu acho que um dos pontos positivos de forma ampla assim, foi que a participação do cidadão nesse processo, né? Mesmo muitas vezes assim... Polarizada, né? Mesmo polarizado, mas assim, como o cidadão tem se preocupado, né, com as questões sociais, políticas e tido uma participação mais efetiva, independente do seu lado ideológico, né? Claro que eu respeito todo mundo, de qual partido, de campo ideológico, então é muito bonito assim ver com a participação social da população, como ela tem se preocupado com o seu país. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta para o professor Cícero Péricles, né, nosso querido economista aqui de Alagoas.
ele sempre ativa e potencializa, né? Seja sobre seus ensaios de pesquisa e tal. Na sua concepção, Jorge, qual a vocação de Alagoas na questão econômica, assim, que você vê que tem um potencial de desenvolvimento econômico, científico, energético, não sei, assim, onde é que você vê o estado de Alagoas, dentro de toda a sua experiência pública, também política, né, em outros estados? Sei lá, a gente chegou no lugar ideal ou existe um lugar de potencial onde a gente pode chegar ainda nesse estado? Vou dar uma resposta não usual. Vá. Tá? Dou um exemplo. No programa lá da ONU, teve um concurso para fazer filmes no meio da pandemia. Um garoto pegou um celular desse aí, bem ruinzinho, fez um filme no celular, editou, não sei como é que ele conseguiu fazer isso, editou e ganhou o prêmio de melhor filme. Caramba. Não foi câmera, não foi nada. Foi um celular de segunda linha e fez um filme. Olha o potencial criativo e de potência que a gente tem na população de Alagoas. Então, a gente tem que investir nas pessoas. Então, a gente criou um centro de inovação tecnológica, que aí tem tal do Surulho Valley, Sim. que é uma ponta de um grande iceberg. Exato. E aí, como é que isso é? Eu fui agora ver programas em Penedo, uns meninos programando lá no tal de Oxitec, que é um programa do governo. Sim. Silvio Bulhões, um abraço, meu amigo. Queremos você aqui. Inclusive, eu convidei ele para cá. É Em impressionante dezembro isso. ele disse que estava bem corrido, mas em janeiro ele vai estar aqui com a gente. Passei aqui na sua empresa, estava todo mundo aprendendo ali, um monte de jovens ali aprendendo coisa tecnológica de automação industrial. Vi ali Siemens, não sei o que, uns quadros. Então, assim, eu acho que esse é o futuro. Pegar os jovens, usar a tecnologia e a gente ser um grande celeiro tecnológico do Brasil. Eu acho que nós temos um potencial enorme Exatamente. nesse seara. O tradicional, Carlos, é turismo, a agricultura do estado é muito forte, a gente tem uma área que vai crescer muito nos próximos anos, que é a área de petróleo e gás. Opa, vou né? anotar isso aqui. Nós estamos falando de uma empresa que comprou a Petrobras aqui, que vai explodir de crescer aqui nos próximos anos do estado. Então, a gente tem um químico e plástico. Não, eu quero Químico e trabalhar plástico lá. muito forte. Conecta e né? vai lá. Petróleo e gás, eu não tenho. Mas o que eu aposto mais é nesse potencial de inovação tecnológica e de empreendedorismo dos jovens alagoanos. E a gente precisa dar um aporte nisso. E programas como esse Oxitec e outros que façam esse treinamento em tecnologia, o Muito mundo bacana. hoje não tem. Eu conheci o Oxitec lá. Você não tem programadores, você não tem analistas, e aí a gente tem E o mercado urrando por esse profissional. urrando por isso. Né? Só o Itaú agora, né, tá desesperado. O aluno que se inscrever no curso de programação, se inscrever, formou, ele já tá pegando para E ele. você daqui pode trabalhar para o mundo inteiro. Exatamente. Olha que coisa, olha o potencial. Você morar num lugar maravilhoso, talvez um dos melhores lugares de morar no mundo, que é aqui, e poder trabalhar daqui. Né? Sim. Olha a atratividade que você vai gerar de profissionais e renda alta, que os caras pagam muito. Né? A Índia começou a crescer absurdamente com um modelo assim. Eu acho que a gente tem um modelo muito bacana de a gente crescer, né? Nesse segmento de empreendedorismo, não só da parte tecnológica, mas de todos os tipos de empreendedorismo de criatividade que a gente tem. A gente tem alguns empreendedores que fazem produtos muito diferenciados. E a gente precisa estimular cada vez mais e dar um ambiente de negócio saudável para ele poder criar. Né? Eu fui em Penedo, eu fui... uma mocinha que foi no primeiro evento do Tracto. Sim. Aí ela estava lá, ontem já estava uma empresa. Ela é produtora de pitaia. Caramba. Olha o valor agregado que é uma fruta pitaia. R$20 uma produtiva daquela. Aí da pitaia ela já faz sorvete de pitaia, faz cubo de pitaia, água de suco de pitaia e já está industrializando. Boa. Então, uma pequena empreendedora montou um negócio, um terreno da família e está começando a crescer. A gente precisa estimular esses sonhos para as pessoas acharem que é possível fazer. Eu acho que isso vai gerar as potencialidades de forma natural. Acho que minha resposta não foi usual, né? Mas é perfeito, né? Mas aí, uma escolha, né? Tecnologia, E gostei que estou pessoas. dentro da minha área, pessoas. Acho que o maior investimento realmente é esse, pessoas. Quando investe em pessoas, meu amigo, tem retorno absurdo. Eu gosto, agora sim, estamos chegando no final, né? A conversa, vai Marco, chega no final.
Obrigado. Sonoplastia. A gente paga 50 centavos pra ele fazer isso. Isso é tão caro. Isso é tão caro, esse homem é tão caro. Ele é meu colaborador aqui na Connect e também colaborador aqui no Potência Podcast. Aí dele se não vier. Ele e a Maíra, nossa equipe aqui a jornalista. O Marcos é o nosso galã. A Pati Maionese, inclusive, se apaixonou pelo Marcos. Foi. Até hoje, deixar manda claro zap isso, pra ele nega esse amor. a Pati Maionese esteve aqui e até hoje ela disse que o que ela queria desse programa era o Marcos, inclusive. Um beijo. Mas eu gosto de polêmica. Eu sou do Vegel. No Vegel a gente tá acostumado que as calçadas da rua se transformam em momento de discussão. E aí tem as senhoras como a dona Marlene, minha vizinha lá do Vegel, que é isso. Fofoqueira. Que gosta de trazer aquele assunto, aquela dinâmica. E chegou a hora da polêmica pra gente encerrar com polêmica, né? Aí eu pergunto, quem é melhor, Maceió ou Rio de Janeiro? Eu gosto da polêmica. Me preparei Suou desde agora, cedo, pai. porque eu quero polêmica. Eu não consegui a polêmica do Inventamos tudo, falando da economia. Economia, não consegui uma polêmica. Homem. Agora no final eu vou conseguir a polêmica. Quem é melhor? Vamos lá. Cada um Não usual, ele vai começar a sério, já sei. Não. Mas eu vou dar uma resposta não usual. Não, o Rio é uma cidade de nascença, tá no meu coração, claro. Sempre vou defender o Rio. Falar mal do Rio, eu posso falar mal do Rio, mas você não pode falar mal do Rio. Né? Tem a tradição, né, do movimento cultural. Maceió, na minha percepção, hoje, do que eu conheço de Brasil, eu só não conheço uma capital do Brasil. Eu conheço todas as capitais. Hoje, Maceió, para mim, é a melhor capital do Brasil para se morar. Tá? E até para trabalhar, eu não tenho dúvida disso. O Rio perdeu a agenda dele, econômica, perdeu a agenda. O que o Rio tem forte que a gente precisa trabalhar aqui? A agenda cultural. Sim. Então, você tem uma agenda cultural no Rio gigante, né? Também foi capital da República, tem todo um berço disso, e tem todo um trabalho de anos disso. Então, a gente precisa, em Maceió, em Alagoas, cada vez mais fortalecer essas questões culturais, que a gente, às vezes, não dá tanto valor, mas são fundamentais. Emprega tanto ou mais que qualquer atividade econômica. Verdade. Né? Economia criativa, né? Exatamente. Uma escola de samba no Rio emprega milhares de pessoas. É verdade. E gera renda para o ano, né? Para o ano inteiro. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão cultural em Alagoas para ele ficar um lugar perfeito para trabalhar. A gente tem aqui poucas oportunidades de acessar peças de teatro, né? A gente tem ainda uma rede de cinema que não acessa todos os bairros. A gente tem 3, 4, 5 tipos de sala de cinema locais aqui em Maceió, no interior, pouquíssimos. Né? Agora que chegou lá em Delmiro, né, no shopping. Sim. Então, assim, a gente precisa... Foi a Connect que fez toda a instalação lá do shopping. Eita, empresa da poxa. Hidrossanitária, foi a gente lá. Então, a gente precisa melhorar essas possibilidades culturais, porque os jovens demandam isso. Sim. E o Rio, São Paulo, Recife, tem essas oportunidades culturais que a gente ainda não tem ainda aqui. E quando tem, ainda é muito caro, não é acessível a quem é mais pobre. Então, toda vez que tem um evento gratuito aqui, todo mundo vai, porque a carência é muito grande. Então, a gente precisa melhorar isso. É o que falta para Maceió para se destacar absolutamente. Boa. De beleza natural, de condições de habitabilidade. A gente tem uma cidade muito diferenciada em relação a tudo isso. O que a gente precisa construir aqui é essa questão cultural e equipamentos culturais importantes, né? Acesso aos jovens, né? Então, a gente tem peças, mas também de fora. Eu nunca vi uma peça montada para alagoanos aqui. A gente dá essa oportunidade, então a gente precisa construir essa coisa. Até tem, mas são poucas. Então, a gente precisa construir isso. Essa agenda de cultura que a gente tem mais de cantores excelentes, excepcionais, e que acabam saindo daqui. Sim, e a gente também tem que ter essas oportunidades para eles também ter espaços para cantar, espaços para fazer apresentações e shows. Eu acho que é uma agenda que a gente tem que crescer isso, inclusive nas comunidades, nas grotas e tudo, para você poder ter essa agenda. Mas eu acho que eu respondi, né? Sim. Hoje, para morar... Foi escorregadio, mas eu entendi. Mas não consigo deixar de ser fluminense. Com certeza. Não dá, aí não tem como, isso aí não dá para abrir mão. Aí não volta pro Rio mais. Eu torço aqui pro CRB. Eu sou CSA. Vamos começar aqui.
Na verdade, eu nunca mais eu assisti, nunca mais eu sei nem como é que o CSA tá, mas se alguém perguntar a mim, eu digo, torço pro CSA. E eu torci pro CSA quando ele tava disputando, na né? Série A, Série B agora, e agora a Série C. Tô sofrendo, viu? Mas isso. É isso também. Ó, veja bem, é muito interessante esse bate-papo nosso, porque eu já ouvi muito falar, inclusive já lhe ouvi muito na mídia, mas sempre num teor político, ou seja, muito objetivo ali, porque tem que ser assim, né? Você entra lá numa entrevista da CBN, numa entrevista da Gazeta, da TV Pensar aqui, a pergunta é essa, por exemplo, vão lhe consultar bastante agora sobre o ICMS. Eu acho que a gente poderia terminar esse podcast com essa fala sobre o ICMS. Até porque sua visão técnica é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Mas conhecer o ser humano, né? Jorge Santoro, primo de 3º, 4º grau do Rodrigo Santoro lá. Tem algumas situações mais bonito que ele, né? Não, com certeza, mas sem dúvida. Hollywood tá perdendo. Ó, o senhor Carlos Jorge, Daniela, exercendo outra função. Carlos Jorge e Daniela, a gente concorda 100% com isso. Era pra estar em Hollywood. Que era com certeza. Aproveitando, existe alguma situação interessante aí do seu nome já conseguiu algum acesso? Vaga em hotel. Vaga em hotel. O hotel ele falou. Consegui vaga em hotel. Mas a gente não tava gravando. Aí ela, você é parente, eu sou primo dele. Ah, então vou dar um jeito de arrumar uma vaga pra você. Aí, eu sou primo de quem? Não tem, primo, não tem. Mas bacana. Gente, o ICMS, assim, é um certo. imposto velho, arcaico, que já está ultrapassado. Então, a gente defende ele ser reformado, né? Ser transformado. Várias reformas ao longo dos anos tentaram ser passadas no Congresso, nenhuma passou. Por quê? Porque o ICMS tem um monte de regimes especiais em todos os estados. Um monte de gente tem benefícios tributários. E quando você bota para uma reforma, mexe com um monte de interesses. Então, infelizmente, a gente precisa discutir com seriedade esse tributo, que ele acaba sendo um empecilho ao desenvolvimento econômico do país. Então, a gente acaba tributando mais uns segmentos econômicos que outros. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, quando a gente fez uma reforma, agora no meio do ano, o governo federal de cima para baixo abaixou o imposto, no final quem sofre? Porque quem está lá na escola, né? Na área social, porque é tudo vinculado às despesas públicas, à arrecadação do ICMS, no caso dos estados e municípios. Sim. O município deixa de receber a parte dele. E aí a educação, que é em cima disso, diminui o dinheiro, diminui da saúde. Ou seja, eu tenho a despesa lá. Eu vou mandar embora os profissionais? Eu vou fechar o hospital? Né? Tem que cortar, o governo gasta mal. Concordo. Tem muito gasto ruim, mas quando você tira 25% da receita de um ente público, não há economia que resolva isso. Muita coisa, né? É muita coisa. Então, você acabou criando um Frankenstein. É um imposto que já foi o mais moderno do mundo, Carlos Jorge. E hoje o Brasil virou um patinho feio em tributação de consumo. A gente tem o pior imposto do mundo. Talvez o pior imposto do mundo. Mais atrasado, mais equivocado. Ninguém discute mais isso na Europa, nos Estados Unidos. É o IVA. Você imprime o cupom, está lá o valor do imposto, todo mundo paga. Uhum. Não tem esse problema. Crédito e débito funciona. Aqui são 600 regras, cada estado tem uma regra, são 27 legislações, trocentos regimes especiais, toda semana eu publico uma norma nova. Qual o empresário que consegue acompanhar essa confusão? Não, a gente consegue. E a gente é obrigado a ser especialista, porque exatamente. Finalizou um ano aqui na Connect que eu paguei o imposto o mês todinho, todo mês do ano, e no final do ano eu estava devendo imposto, porque eu fiz uma escolha errada, porque eu prestei um serviço em outro lugar, no caso foi o ISS, era para ter pago para outro município e eu paguei para aqui. Só que eu paguei, isso aqui eu paguei errado e eu tenho que pagar de novo. Pagar de novo. Então, assim... E não tem reembolso. O que o contador diz, o advogado diz bem assim, ó, você pode até resolver, mas, cara, talvez sua filha vai receber isso. Então o empresário não tem essa clareza. Aí você vai levar... Quando a gente foi à missão na China, a gente estava disputando uma fábrica de produzir malteria, que é a base da cerveja. Estava concorrendo com o México. Aí eu expliquei para o cara, para o chinês lá, ó, a nossa carga tributária é menor, né? Bem menor.
que é da empresa doméstica. Só que, na empresa doméstica, o tributo lá é igual o dele lá na China. E no Brasil é o ICMS. Quem diz que ele confia na gente? Não confia. Ele não entende aquilo que eu estava explicando com ele, entendeu? Então a gente perdeu a fábrica. Atrasa investimento. Apesar de eu ser menor, atrasa investimento, porque a regra não é clara. Para quem a gente não tem um tributo que é igual na China, nos Estados Unidos e na Europa. O mundo inteiro tem o IVA, a gente não tem. Então, como a gente não tem, o cara olha para a gente com desconfiança. Só quem tem mais experiência que se aventura, né? Então, a gente precisa ter um imposto que todo mundo tenha. E o ICMS não é esse imposto. Então, tem propostas no Congresso boas para a gente discutir. E eu acho que a gente precisa discutir. Isso sim é um problema para discutir. É um problema importantíssimo no desenvolvimento econômico. Há pesquisa, Carlos Jorge, que se a gente mexer no ICMS, botar um IVA, o Brasil cresce 10%, 15% do PIB. Caraca. Então, estudos acadêmicos nesse sentido. Que não seja isso tudo, que seja um pouco menos, mas a gente vai destravar a economia. Sim. Eu acho que esse é o caminho para a gente dar um pulo no país. Putz, muito top. Terminamos de um jeito top. Inclusive, ô Lula, se você ouviu a gente aqui ou assistiu, leva o Jorge Santoro junto com a tua equipe aí. Desculpa aí, Paulo Dantas. Eu ouvi boatos que o Jorge Santoro... O cara... Na verdade, eu ouvi boatos que o senador Renan Filho será um dos ministros, né? Você já está zanzando aí na comunicação. Oi. Eu acredito que vá, né? Eu acredito que vá. E é isso, estamos aqui para esperar mais. Vamos até antecipar o podcast para chamar o Renan Filho aqui para dar uma até interessante entrevista porque o Jorge Santoro chegou aqui sentando dizendo que não entendia muito sobre aplicativo, esses negócios, mas tem uma visão muito à frente do que essa visão do aplicativo, que é essa realidade. É isso que, inclusive, nós, empresários, almejamos. Eu tenho reunião com o meu contador aqui de vez em quando. A primeira coisa que eu faço é, meu Deus, quando é que a gente vai simplificar esse negócio? Porque bota a responsabilidade em cima da nossa mão. A gente acaba se tornando... Eu tenho que me tornar especialista. Eu não quero, não. Eu quero é fazer automação. Eu quero produzir indústria. Eu quero pensar nisso. Perde tempo com que não é o seu negócio. Exatamente. Esse é o ponto. Mas, assim, terminamos... Ultrapassamos o tempo convencional do Potência Podcast, já em 1 hora e 17 minutos, mas foi muito bom. Valeu muito a pena. Nós tivemos uma aula aqui de economia. Rio de Janeiro. Beijo no ombro pra vocês. Você gosta muito do Rio, inclusive. Nós somos tão bom que a gente tá tendo... Exportando o pessoal do Rio pra cá. Eu tive no Rio, inclusive. Eu tive no Rio agora, nas férias do meio do ano. E, cara, o Rio de Janeiro é muito bonito, assim. Fantástico, fantástico. Quando você vai lá no Morro da Urca, você vai... Museu do Amanhã, eu fui lá. É tudo muito lindo, cara. Tudo muito assim. Parece que Deus arquitetou aquele lugar pra gente conhecer mesmo. Agora, uma coisa, eu paguei para ir lá pro Cristian Redentor. Quando eu cheguei lá, fecharam as nuvens. Eu fiquei lá esperando. Até hoje eu não tenho uma foto do Cristian Redentor. Eu vou ter que voltar lá. Você só pagou a taxa de subir. Faltou a taxa de abrir. Mas assim, o bondinho é massinha. Você vai no bondinho, chega lá e tal. E aí, quando chegou, eu não vi nenhum Cristian Redentor. Você acredita, velho? Nem vi nada, nem via nada. Surreal. Nada. Fiquei lá. Vai ter Pilar, vai ser maior do que o do Rio. Trazer o Renato Filho pra cá também, né? Vamos lá. Acho que é bom a gente discutir política com essa galera aí, a gente trazer essa visão política pra cá. Trazer quem tem a mesma visão, quem tem visão diferente, acho que tudo isso é muito bacana. Mestre, muito obrigado. Obrigado aí pela Gratidão, viu? Aí. Pelo carinho. Foi muito bom o papo aí. Se a gente quiser te seguir, que a gente quer te seguir, te acompanhar nas redes sociais, onde é que a gente te acha? Vou logo botar aqui que eu quero. Acho que é Santoro Maceió, não é? Não, esse é do Twitter. Santoro.george. @Santoro. No Instagram. Santoro ou Santoro? Como Santoro, é aberto. Santoro.george tá aqui, já tô seguindo por todos os meus perfis. Lá, o que você discute nas suas redes sociais? O que tem mais lá? Muitos... Depende da rede social. Twitter eu vou pra porradaria, Instagram é mais do dia a dia do trabalho. Tem matérias, né? Blog. Twitter é mais animado. Eu tô aprendendo a usar o Twitter, eu tô ficando bom, uns pouquinhos eu tô chegando lá. Eu só falo uma frasinha bonitinha lá no Twitter, eu vou lá, eu gosto de acompanhar as pancadarias, acompanho, mas eu não me meto muito não, só digo, me meti agora porque o Brasil perdeu e os comentaristas tudo falando mal do povo, aí eu fiquei invocado. Pra falar mal, sempre aparece um monte de gente pra falar mal. Beleza, os caras erram, mas vamos. Não era pra ter levado o Firmino, porra?
Não, isso eu concordo. Isso foi a minha indignação. Pronto. Eu disse pra todo mundo. Chegamos ao ponto. Só levou menino, pô. Tem que botar o cara mais experiente. Firmino entende do poder do sururu, Tite. É isso, pô. Vergel, Trapiche ali, pô. Meu amigo. O cara tinha feito, no mínimo, tinha ganho agora e pelo menos chegado na semifinal. Obrigado, meu querido. Finalizamos aqui. Um abraço, pessoal. Esse é o nosso Potência Cast. Até a próxima e fique com Deus. Abraço.